Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que tá mandando mensagem com feedback. Bom, vocês finalmente perceberam que eu respondo rápido, né? Então assim, continue mandando, é muito bom realmente ler o que todo mundo tem a dizer. Todas as opiniões possíveis, todas as sugestões, críticas, realmente é muito bom pra mim. E também queria agradecer, como sempre aqui no começo, aos patrões, que são aqueles que colaboram com o podcast e fazem ele ser possível. Então eu devo a eles, vocês também devem a eles. Realmente só é possível fazer isso aqui sempre por causa deles. E se você quiser se tornar um dos patrões e ter acesso a um episódio extra por semana, acesso ao grupo secreto dos patrões e também alguns outros brindes, você pode checar lá na bio do Instagram os links pro PicPay, Patreon, Catarse. Lembrando que também você pode apoiar o podcast por Pix. Todo mundo pergunta: Bruno, eu consigo apoiar o podcast por Pix? Sim, você consegue, e você também tem direito a todos os outros prêmios que os patrões também têm. Então você pode apoiar o podcast de várias formas. Lembrando que um dos jeitos de apoiar o podcast também é acessando lá a lojinha do Submundo, também tem um link aqui na descrição. É só dar uma olhada lá e ver se você não gosta de alguma estampa, se você quiser realmente vestir a camisa do Submundo, com estampas bem bonitas e criadas exclusivamente aqui pro podcast e pros ouvintes que gostam muito do podcast e querem usar uma coisa diferente. Então, chequem a lojinha. Lá no site da lojinha também tem todos os links para você apoiar o podcast. Então, tem vários jeitos de você fazer isso. Mas chega de falar, vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Você é assim desde os 5 anos de idade. Tudo começou com uma viagem em família para o carnaval. Seu pai e irmãos mais velhos queriam experimentar a casa maluca, aquela com um labirinto de espelhos. Você estava abrindo caminho através de vidros e espelhos quando foi separado deles. Uma criança pequena sozinha no labirinto? Você estava com medo. Você chamou seu pai, mas ele não estava em lugar nenhum. Você entrou em pânico, lutando pelo labirinto, esbarrando em painéis de vidro e pulando ao se ver nos muitos reflexos distorcidos ao seu redor. De repente, você viu a luz do sol à frente, correndo tão rápido quanto uma criança de 5 anos poderia ir. Você se dirigiu para lá, virando uma esquina. Você bateu o rosto primeiro em si mesmo. Outro espelho. Você caiu no chão, a dor vibrando em sua cabeça enquanto os espelhos distorcidos nadavam diante dos seus olhos. Algo quente e úmido desceu pelo seu rosto. Foi quando você viu uma figura sombria refletida no espelho a cerca de 6 metros atrás de você. Pai? Sua voz ecoou mansamente, sem resposta alguma. A figura se aproximou de você, girando para frente e para trás, o seu braço solto, como um pêndulo deslizante. Você virou para encontrar nada além de um corredor vazio. Sua cabeça latejava quando você cambaleou e se recostou no vidro frio. Virando-se para examinar sua cabeça no espelho, você se deparou com uma visão horrível. Ao seu ombro estava um rosto horrível, comprido, cinza e enrugado, com uma boca escura e órbitas onde os olhos deveriam estar. Os lábios negros se separaram, e enquanto levantava lentamente a mão delgada, então aquilo começou a falar. Você acordou um tempo depois. Você não se lembra como conseguiu sair de lá. Tudo que você sabe é que até hoje a visão de um espelho e qualquer coisa refletida nele envia terríveis tremores através dos seus ossos como um barulho da respiração daquela criatura. Algumas pessoas dizem: não tenho medo do escuro, tenho medo do que há nele. Essa é uma situação parecida. Você está petrificado com o que está no espelho, ou além dele. E se algo atravessar o espelho? E se você vir algo que não quer ver? E claro, se a criatura do seu passado reaparecer? Você faz terapia há 16 anos, mas não adianta nada. O médico acredita que quando você bateu com a cabeça na casa de diversões, sofreu um ferimento que causou alucinações e paranoia. Ele o chama de transtorno psicótico devido à lesão cerebral traumática. Ele lhe dá pílulas e exercícios mentais, mas tudo isso é sem sucesso. Viver com seus pais é uma tortura.
Cada cômodo parece conter algum tipo de superfície reflexiva. Apesar de seus apelos para descartar os espelhos, seus pais parecem não entender ou se importar. Seus irmãos já se mudaram há muito tempo e você decide que é hora de fazer isso também. Você quer um lugar só seu, um lugar livre de espelhos. Você está procurando uma casa há quase 3 meses, quando encontra algo perfeito. Por $500 de aluguel por mês, a casa de 2 andares na cidade vizinha é sua. Você liga para o proprietário e agenda uma visita. E você espera tudo isso com muita ansiedade. Chega o dia de dar uma olhada na casa. Você pula em seu carro, um que não passaria na inspeção por falta de espelhos, e dirige com entusiasmo os 15 quilômetros até a cidade, fazendo cada curva com cuidado, como se o seu futuro dependesse disso. Você finalmente chega ao seu destino, uma casa de tijolos no final da rua, erva daninha crescendo nas paredes, alcançando as janelas que brilham na frente. É linda. O proprietário é um senhor idoso chamado Frank, que é tão baixo que você quase se preocupa em pisar nele. Ele puxa um conjunto de chaves manchadas do bolso do macacão de pintor e destranca a porta da frente. Frank leva você até o andar de baixo primeiro. A cozinha é pequena, mas está equipada com um frigorífico, a sala de estar é confortável e o banheiro foi recentemente renovado. Você está satisfeito com o que vê e ansioso para ver o segundo andar. Frank acende a luz e começa a subir as estreitas escadas acarpetadas. Existem 3 quartos no andar superior. Você chega primeiro a uma sala semelhante a um escritório, mobiliada com uma mesa e um armário e uma janela minúscula que dá para o quintal. Você sorri. Já se sente em casa. Frank o direciona pelo corredor em direção ao quarto e banheiro no andar de cima. Você vira a esquina. O corredor continua por mais 3 metros ou mais. No lado esquerdo do corredor fica o banheiro e à direita, no final do corredor, o quarto. No entanto, algo detém. Bem no final do corredor, aparafusado à parede de trás, está um espelho que vai do chão até o teto. Você congela enquanto os cabelos da sua nuca se arrepiam. Você não consegue respirar. Você apenas olha em seus próprios olhos assustados. Tudo que você ouve é o seu batimento cardíaco socando seus tímpanos. A voz de Frank penetra em sua consciência perguntando se está tudo certo. Tirando os olhos do espelho, você o encara. Será que você deveria contar a ele sobre sua fobia? Você vacila. Seu rosto preocupado olha de volta para ele. E você responde que está tudo bem e se podia ver o quarto. Sua voz vacilando, ele percebe, mas mesmo assim segue. Ao passar pelo banheiro, você fica aliviado ao ver que não há espelho. Talvez seja por isso que o objeto terrível está no corredor. Seguindo Frank até o quarto, você passa pelo espelho e um arrepio percorre todo o seu ser. Você não se lembra de ter feito um tour pelo quarto. É como se o espelho tivesse agarrado sua mente e não fosse mais soltá-lo. Antes que você perceba, você está de volta lá fora e Frank tem um aluguel. Agora é a hora de abordar o problema com o espelho. Não se preocupe, você tem certeza que não será problema. Você olha para Frank e pergunta se ele poderia remover o espelho lá em cima. Frank franze a testa e pergunta o que há de errado com o espelho. Você hesita. Bem, nada vai ser resolvido se você não disser algo, certo? Você respira fundo e explica tudo. Há uma pausa. Frank coça a cabeça e diz que o espelho já está lá há muito tempo, quase desde que a casa estava de pé. Ele ficaria nervoso em retirá-lo. Pode danificar a parede. Então ele olha para você e pergunta se você simplesmente não pode ignorá-lo. Você explica para ele que ele não entende, que a única razão de você estar querendo morar ali é porque você não consegue morar perto de espelhos. Ele olha para você interrogativamente. Ele limpa o nariz e diz que pode pedir para alguém avaliar a casa essa semana. Você sabe que isso significa não. Você está arrasado, mas não há como continuar com isso. Você agradece ao Frank por seu tempo, mas diz a ele que não pode alugar a casa. Frank parece desanimado, mas você aperta sua mão e vai para casa. Você não dorme naquela noite. Você está em conflito. Uma casa tão perfeita e linda estragada por um espelho. Você diz a si mesmo que algo mais aparecerá, mas você não consegue tirar a oportunidade da sua mente. Por 2 semanas, você dorme muito pouco, obcecado pela casa. Você se vira até a luz do sol aparecer através de suas cortinas. Você acorda um dia,
sabendo que precisa voltar lá. Os 15 quilômetros parecem muito mais longos. Você bate na porta de Frank e ele responde antes que você possa pensar no que dizer. Ele sorri dizendo que você tinha mudado de ideia e te convidando para entrar para dar uma olhada de novo no contrato. Não faz sentido. O único motivo pelo qual você queria se mudar era para evitar os espelhos na casa de seus pais. E o único espelho nessa casa fez você se afastar frustrado há 2 semanas. No entanto, algo puxou de volta. Talvez seja o sabor da liberdade. Talvez você esteja pronto para enfrentar o seu medo. Ou talvez esteja apenas desesperado por uma mudança. Seja o que for, você assina o contrato e adiciona a nova chave ao seu chaveiro. Agora a chave do seu carro não será tão solitária. A mudança não leva tempo algum. Afinal, você só possui pertences de um quarto. Depois de 2 viagens entre as casas, você tem tudo o que precisa. Com a ajuda de Frank, você leva apenas 3 horas para desfazer as malas, mas no final de tudo, você está exausto. Você verifica seu relógio e são 22h30. A casa está em silêncio. Você sorri, sabendo que pode ficar acordado e beber cerveja a noite toda se quiser. Mas um bocejo interrompe seus pensamentos e você sabe que é hora de dormir. De repente, a paranoia se instala. Para dormir, você precisa ir para o quarto. Para chegar ao quarto, é preciso passar pelo espelho. Você procura seu colchão em meio às caixas e caixotes. Com um estremecimento, você percebe que Frank trouxe seu colchão para cima. Você não tem escolha. Você tenta se acalmar respirando fundo. Você é um adulto agora e não há nada no espelho que possa machucá-lo. Você se vira e lentamente sobe as escadas. Você passa pela sala e pensa em como fazia sol quando entrou na casa. Como era brilhante antes de você notar a grave falha dessa casa quase perfeita. Você rasteja pelo corredor em direção ao canto onde viu. Você para e se prepara. Essa é a primeira vez desde a terapia que você se depara com um espelho de boa vontade. Você espia ao virar a esquina. O espelho emite um brilho estranho do luar que entra pela janela do quarto. Momentaneamente, você está enraizado no local. Você mal consegue ver sua cabeça no espelho, então se avança centímetro a centímetro. Quando você pode ver todo o seu corpo no reflexo, você começa a avançar diretamente em direção ao espelho que está em seu caminho. Você aproxima cada vez mais do final do corredor, até estar a poucos metros de seu maior medo. Novamente, você ouve seu pulso na sua cabeça. Tremendo, você corre para o quarto sem nunca virar as costas para o espelho. Você quase tropeça no colchão. Você se vira e descobre que Frank lhe fez o favor de fazer a cama para você. Com o corpo tremendo da adrenalina, você faz o que seu terapeuta sempre sugeriu: inspirar profundamente pelo nariz e expirar pela boca. Você rasteja para a cama sem escovar os dentes. Não há como passar por aquele espelho novamente essa noite. Agarrando o travesseiro com força, você fecha os olhos com força e ora por um sono sólido. Você acorda antes mesmo de perceber que adormeceu, mas ainda está escuro. Você pressiona a luz do seu relógio. 2h15. Você olha para o teto desconhecido e chega à infeliz conclusão de que precisa ir ao banheiro. Você luta por uma sólida meia hora. Você tenta rolar, apertar as pernas e contar ovelhas, mas sem sucesso. Você finalmente aceita que precisa se levantar e ir ao banheiro. Mas isso significa que você precisa passar pelo espelho. Você se senta e se prepara para outra rodada com seu sistema de luta ou fuga. Você se levanta devagar e entra no corredor. O corredor está distorcido pelo luar. O espelho brilha diretamente à sua direita, mas você se recusa a olhar para ele. Frank sugeriu que você ignorasse ele. Você passa pelo espelho e para. Não. É hora de você ficar cara a cara com seu medo. Que hora melhor do que agora? Você decide não adiar mais. Você se vira e entra no reflexo total do espelho. Você fica boquiaberto ansiosamente. Você parece magro, doente, pálido e, claro, apavorado. Você cuidadosamente estende a mão e toca o vidro com a ponta dos dedos. O espelho é fresco e liso, e seus dedos quentes deixam marcas úmidas e embaçadas nele. Você faz uma pausa. Nada acontece. O alívio toma conta de você, e você sente que está fazendo progresso. Seu reflexo sorri ligeiramente,
Você olha para cada parte de si mesmo no espelho, dos pés descalços aos cotovelos e cabelos despenteados pelo sono. Você finalmente olha em seus próprios olhos. Eles estão injetados de sangue, mas lindamente vítreos ao luar. Você sorri de novo e conta os dentes. Você nunca esteve tão assustado e satisfeito em muito tempo. Parte de você quer correr o mais rápido possível para longe do espelho, mas a outra parte está fascinada. Você não se olhou tão de perto desde o dia do carnaval, tantos anos atrás. Você franze a testa, você sorri, você faz caretas para si mesmo, tentando o medo a rastejar de volta. Você faz uma cara particularmente grotesca, lábios caídos e olhos arregalados, e você se orgulha de como isso é feio. Você segura a careta ao máximo que pode, e então ri de si mesmo e libera. Mas o seu reflexo mantém a cara que você acabou de fazer. Assustado, você tropeça para trás. Deve ser sua imaginação, mas mesmo quando você pisca freneticamente, o rosto permanece o mesmo no espelho. Suas pernas tornam-se de chumbo enquanto você observa a imagem congelada de seu rosto no espelho começar a ondular. O espelho se ondula como uma piscina recebendo pedras e seu rosto começa a derreter. Os olhos arregalados ficam totalmente pretos e os lábios caídos se alargam e escurecem. O nariz afunda no que era seu rosto enquanto a pele fica enrugada e acinzentada. Uma onda de náusea faz você se dobrar antes que você encare a criatura do seu passado. Você corre pro banheiro e vomita na pia, até que não haja mais nada para vomitar. Você cuspiu e enxugou a boca. Você só deve estar sonhando. Você fecha os olhos com força, na esperança de acordar desse pesadelo. Endireitando-se, os olhos encontram seus próprios olhos. Você está olhando diretamente para um espelho que não estava lá antes dessa noite. E no reflexo, você vê a criatura olhando para você do espelho no corredor. Com uma mão ossuda, ele agarra a moldura e se puxa para fora da superfície ondulada, deslizando pelo carpete. A adrenalina corre através de você. Você se vira, mas não há nada lá. Você faz uma pausa. Talvez tudo isso tenha sido um sonho. Então, você sente algo quente escorrendo pelo seu rosto. Você toca a testa com a mão. Está coberto de sangue. O sangue está escorrendo de todos os poros do seu rosto. Em pânico, você se vira para encarar o espelho do banheiro. A criatura está em seu ombro novamente, exatamente como estava há muito tempo. Ele levanta a mão mais uma vez. Você vira as costas para o espelho do banheiro, mas dessa vez o monstro não desaparece. Ele está diante de você, a centímetros de distância. Ele agarra seu rosto ensanguentado e, com um grito, pressiona seu rosto contra o espelho, que se ondula e se desfaz. Depois do que parece a eternidade presa naquela sala de espelhos, você se depara com um pálido painel de luz na escuridão sem fim. Olhando através dela, você vê a imagem de uma criança pequena, confusa e perdida, esfregando seu rosto. O primeiro sinal de vida que você viu desde que o monstro te pegou. Você reúne todas suas forças e caminha em direção à criança. Você levanta o braço para a criança e tenta falar, mas apenas uma raspa seca escapa de voz da sua garganta. A criança se vira e seu rosto trava em um grito silencioso enquanto você se aproxima dela. E tudo o que você consegue dizer é: Você parece familiar. Gostaram da história, seres do Sobremundo? Eu espero que todo mundo tenha gostado. E lembrando que, se você puder também, abra o nosso canal no YouTube e veja de novo o episódio por lá. Ajuda bastante as métricas a aumentarem e encontrar novas pessoas e, por consequência, fazer o canal crescer. E também, se você puder, corre lá no nosso Instagram e segue o nosso perfil. A ideia é que ele cresça cada vez mais pra gente poder ter mais feedback e melhorar cada vez mais pra vocês. E não esqueçam, você pode se tornar um dos patrões aqui do podcast e fazer eles crescerem cada vez mais indo lá no PicPay, Patreon, Catarse ou até por Pix. Deem uma olhada, talvez seja interessante pra vocês. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.